Olá, eu me chamo Priscila Freitas, sou iluminadora e pesquisadora, estudante do Programa de Pós-Graduação de Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO da UFMT, e hoje eu os apresento o podcast Arte, Cinema e Luz Natural, o podcast de construção científica que é parte da minha pesquisa de doutorado, onde investigo sobre as relações entre cultura, cinema e meio ambiente. Trata-se de um estudo sobre a luz natural de Mato Grosso. Hoje, vamos falar com a Samantha Coldebella. A Samantha começou sua carreira com produções de documentários, dirigiu programas de televisão e foi chefe de reportagem da TV Record. Já rodou 2 filmes curta-metragens que foram selecionados para mais de 40 festivais no Brasil e no exterior e ganharam 8 prêmios, sendo 4 de melhor filme. Em 2021, rodou seu primeiro longa-metragem, o Beatriz Vira Folhas, e acaba de rodar a série de ficção com 10 episódios, Entre Longes. Samantha, muito obrigado pela sua presença com a gente para falar de arte, cinema, audiovisual e luz natural. Adorei o convite, Priscila, é uma honra estar aqui conversando com você. E esse papo vai ser incrível, tenho certeza. É bom a gente falar das coisas que a gente gosta, né? Então, vai ser ótimo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Minha primeira pergunta: o que uma diretora precisa saber? O que é imprescindível na sua arte para fazer cinema e audiovisual? Priscila, eu acho que é repertório, né? Eu acho que a coisa mais importante pra gente, eu digo que eu sou uma contadora de histórias. Antes de tudo, eu sou uma contadora de histórias. Eu sempre gostei de contar histórias desde pequeno, entendeu? E acho que em qualquer formato, né? É o processo da criação, né? De ficar com esses personagens aqui na cabeça da gente, de repente transformar isso, né? Botar no papel, em conto, num livro, né? Num podcast. A gente tem tantas formas de contar histórias, né? Eu acho que, assim, essencialmente eu sou uma contadora de histórias. Mas eu encontrei no cinema um caminho de materializar essas histórias, né, de um jeito que é muito legal, né? O cinema é muito bacana, ele é muito interessante, especialmente porque também é uma arte coletiva, né? Você precisa compartilhar, você precisa do outro para poder construir. E essa história, o que eu acho mais fascinante nisso tudo é que no final a sua história ficou muito melhor do que aquela que estava na sua cabeça. Exatamente porque tem outras pessoas junto com você nesse processo. Mas eu acho que, assim, o que é imprescindível, o que é essencial é o repertório. O repertório que eu falo assim, é o você consumir outras histórias de outras pessoas, entendeu? Consumir arte, né? Ler, assistir outras séries, assistir outros filmes, conversar com outras pessoas, entendeu? Entender o universo onde você vive, a cultura desse lugar, as tradições. Eu acho que isso tudo é repertório, e quando você vai assimilando isso tudo, a observação também é muito importante, porque também te traz um repertório incrível, né? De como fazer com que aquele diálogo que você tem que escrever numa história seja verossímil, né? Muitas vezes isso sim vai porque você lembra escutando, né, alguém na sua própria casa, às vezes, falando, né? Então, assim, esse acúmulo de coisas, né, essa percepção de como acumular essas coisas, né, como construir esse repertório, ela é essencial, porque você vai ter vai ter uma infinidade de coisas ali dentro, nas suas gavetinhas, e você vai começar a usar a história que você precisar escrever, que você precisar dirigir, que você vai começar a usar isso, entendeu? Eu diria que é isso, né? Eu acho que é o quanto você consegue processar dessas informações do mundo, porque o mundo é muito rico, tem muita coisa pra gente olhar, pra gente observar, tem muitas outras pessoas produzindo, né, criando, contando histórias, e eu acho que quanto mais a gente consumir isso, sempre com esse olhar crítico, né, do que eu posso, né, de como entender isso, como eu posso interpretar isso e como eu posso reutilizar, reaproveitar, reinventar isso para uma outra obra, né, que é a minha obra. Eu acho que isso é importante. Legal, muito bonito essas falas. Engraçado que pra gente contar a história, né, uma vez contaram pra gente, né, e eu acho que essa renovação que você comentou é fascinante, assim, né, de a gente poder contar de várias formas diferentes. E reprocessar, às vezes, as nossas próprias histórias, né, como a gente também processa isso para poder contar para o outro, porque a gente está sempre recontando alguma coisa, mesmo aquilo que aconteceu com a gente, né, quando você vai acabou de acontecer com você encontrou um amigo que você vai contar, você está contando uma outra versão,
dessa história, né? Uma versão escolhida por você. Então isso, né? Como contar, né? É legal. Acho que esse é o bacana do cinema, né? Sim. Tá, vamos lá. Antes de entrar na questão do fazer, né? Uma pergunta de mercado. Como é ser diretora em Cuiabá e aqui na região? Difícil. Como é? É difícil. Né? Como eu diria que é para em qualquer região do Brasil. Né? Acho que fazer cinema no Brasil é um grande, fazer arte, né? No Brasil é um grande problema, né? Dentro desse recorte nosso do cinema, eu diria que talvez seja um pouco mais difícil, porque cinema requer recursos, não é fácil fazer, não é barato fazer cinema, né? Então a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de aporte público, né? De recursos. Aqui em Mato Grosso, em especial, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de convencer a iniciativa privada de que ela pode apoiar esse tipo de projeto, né? Tudo aquilo que não é tangível aqui é muito mais difícil de ser vendido, né? É muito difícil, a gente tenta, e eu acho que eu não sou a única, né, dentro do mercado, que tenta chegar nas empresas, nas grandes corporações, e falar, olha, eu tenho uma ideia, e é muito difícil convencê-los a investir e a apoiar uma ideia, né? Então, eu acho que esse é um grande entrave, assim, o fato de ser, de demandar recursos, porque é caro fazer, né? E da gente ter pouco aporte, tanto público quanto privado, para fazer cinema é muito difícil, né? E aí você tem uma série, se você olhar a cadeia toda, é muito difícil arrumar o dinheiro para produzir, aí você produz. Hoje eu acho que a gente está numa situação em Mato Grosso muito melhor, pelo investimento que vem sendo feito nos últimos anos, né, e pela profissionalização das equipes. Hoje a gente tem equipes em Mato Grosso, então você já não precisa trazer de fora, porque há alguns anos a gente não tinha isso, estavam muitos profissionais aqui, gente que não era qualificada. A gente vê um boom no mercado, né, de gente interessada nisso. O próprio curso de cinema da Universidade Federal, né, que é incrível, que está formando profissionais. A gente não tinha isso, né. Quando eu comecei trabalhar com comunicação há mais de 20 anos, não vou contar a minha idade aqui não, há mais de 20 anos que eu comecei a trabalhar com isso, não existia, assim, isso era uma possibilidade muito remota de se fazer cinema, né? Era muito difícil. Quem sonhava com isso, saiu daqui, foi tentar fazer isso em outros estados, né? Hoje a gente já consegue, então eu diria assim, é um cenário que melhorou, a gente consegue já viabilizar algumas coisas aqui, mas está longe de ser fácil. Né? É sempre um processo muito, muito doloroso, muito difícil por conta disso. É difícil arrumar o dinheiro, é difícil. Hoje está mais fácil produzir, a gente tem equipe, mas também é muito difícil você distribuir. Se você entender o processo da cadeia como um todo, é muito difícil, né? De novo, não só aqui no Brasil todo, né? Você produz o filme, mas é difícil você convencer a distribuidora a botar o dinheiro nele para que ele vá para as salas de cinema. É muito difícil você fazer o cinema veicular o seu filme, né? Porque como é que eu vou competir, Samantha, vou competir com Beatriz Virafolhas, que é um filme daqui de Mato Grosso, com um Marvel, com o Capitão América? Eu não vou conseguir competir, entendeu? Porque a sala de cinema vai para onde tem público. Então assim, é um processo todo muito complexo, né? Mas eu sou otimista, eu entendo que a gente está melhorando nos últimos anos, a gente enxerga essa melhoria, né? A gente enxerga novas possibilidades, mas ainda é bastante difícil fazer cinema. Samantha, nosso foco nessa conversa é a luz, tá? Em especial, a luz natural nos biomas de Mato Grosso. Como você percebe que é trabalhada essa luz natural nas diferentes profissões cinematográficas e audiovisual? Olha, Priscila, a luz de Mato Grosso é uma coisa incrível, né? Eu acho que a gente tem aqui um dos céus mais bonitos do Brasil, se não do mundo. Né, a gente tem uma quantidade, um volume de luz natural aqui, é volume mesmo, que é grande, né? É intenso, né? Que é muito característico daqui. Então, eu acho isso, assim, já de pronto incrível, eu acho isso um grande diferencial, né? Para as produções daqui. E uma coisa que a gente, do ponto de vista de quem está escrevendo, ou de quem vai dirigir, para a gente é até um pouco mais tranquilo, eu diria, quando a gente
pensa em fazer produções, né, audiovisuais, produções cinematográficas em Mato Grosso, porque o sol é uma coisa com a qual a gente pode contar, né? A gente sabe que o sol vai estar lá, porque ele está, né? É muito difícil você ter um dia nublado, né? Um dia que, né, as chuvas são muito mais pontuais, são mais escassas, né? Diferente do sul do Brasil, da região sudeste, que às vezes começa a chover 15 dias, e são 15 dias nublados, chovendo, né? Aqui não, aqui a gente conta com a luz, né? Então ela dentro do nosso processo, ela é um grande facilitador, porque a gente sabe que a gente vai ter essa abundância, né? De luz e de sol e de calor. Então a gente sempre conta com isso. Acho que isso pra gente, isso torna a vida um pouco mais fácil para quem está produzindo aqui. É claro que é quente, tem os seus, né, para as equipes isso tem sempre, né, o ponto do que a gente sofre um pouquinho lá quando está, né, gravando as externas, não é muito fácil, né? Mas do ponto de vista do resultado, né, cinematográfico, do que a gente consegue imprimir, ele sempre dá para a gente assim, uma segurança e uma qualidade superior, eu diria. Sabemos que a luz aqui de Mato Grosso ele tem diferentes condições, né, físicas e diferentes possibilidades de comunicar em cada um dos biomas existentes. Então, falando aqui do Pantanal, do Cerrado e da Floresta Amazônica, além dos cenários urbanos. Essas circunstâncias são relevantes ou interferem no seu processo criativo? Quando você está escrevendo, você pensa, não, esse é para o Pantanal, eu pretendo isso aqui gravar no Cerrado. Como que funciona, assim, na sua cabeça? Eu acho que a gente, eu por exemplo, acho que eu não tenho ainda essa capacidade de pensar nesse sentido, né? Os diretores de fotografia, acho que já a primeira coisa que vem na cabeça deles é isso, né? Eu, como roteirista, eu não chego isso não chega a ser uma interferência no processo criativo, né? As histórias, elas precisam acontecer, né? E enquanto você está construindo, escrevendo isso, a não ser que esses cenários, assim, né? Eu falo enquanto biomas, né? A não ser que esses cenários eles estejam dentro do contexto da história, aí você pensa, né? Mas eu acho que eu não sei se isso já aconteceu comigo, não, pelo menos, né? Pode ser que aconteça com algum outro, né, roteirista que esteja escrevendo a história, que pense assim, não, eu quero uma luz tal, então eu vou deslocar essa minha história para que ela aconteça no Pantanal, por exemplo, né? Eu não sei se a gente pensa um pouco, para mim um pouco o contrário, entendeu? Eu preciso de uma história que aconteça num cenário assim, entendeu? Às vezes ela vai ser na Amazônia, mas por que história acontece na Amazônia? E aí você meio que imagina já como é que essa luz vai acontecer dentro da sua história, né? Mas em mim, pelo menos, não é isso. Eu não consigo... A luz não é um fator que impacta a criação, né? E aí eu te falo de novo. O seu processo criativo? O que é o seu processo criativo, então? Como funciona? Bom, daí é variada, essa é uma pergunta bastante complexa. Cada história acontece de um jeito, né? Cada história, ela vem de um jeito diferente, né? Às vezes vem do olhar de alguma coisa que te inspira, como foi o caso do Júri, né? O Júri, que é um dos meus curtas, o segundo curta que eu fiz, ele veio de uma notícia de jornal, né? Que eu li e que eu achei interessante, achei que aquilo valia a pena, podia ser transformado num curta, né? Então, vem a partir disso. O Beatriz já veio de um conto que eu tinha escrito, que eu resolvi transformar. O conto tinha muito mais de mim, era uma história que tinha muito mais da Samantha, enquanto uma criança que gostava de ler, que era apaixonada pela literatura e pelos livros, e que eu transformei numa história de um longa de uma menina que era o contrário de mim, mas que se apaixona pelos livros, pelo universo literário, né? E aí você vai fazer essa transmutação de uma história que era pessoal para né? Então, os processos criativos, eles acontecem de uma maneira muito distinta. Esses personagens começam a morar dentro da minha cabeça, eu te diria que é um pouco disso, né? Eu penso em alguma possibilidade, essa faísca, ela acontece, esses personagens começam a morar dentro da minha cabeça, e ali começa a se construir esse enredo, né? E aí tem uma grande parte, que aí eu diria que também é uma coisa que é legal a gente trazer aqui, que não é só inspiração, né? Eu acho que tem muito trabalho braçal nisso, né?
fazer cinema, especialmente escrever histórias em qualquer formato que seja, ela demanda muito trabalho braçal. Acho que sentar mesmo e escrever, e isso funciona comigo. Eu não fico assim, eu vou sentar aqui na rede agora, e aí, a hora que eu tiver inspiração dessa história, ela vai, né, vai acontecer, eu vou sentar. Não, comigo não funciona, gente. Comigo funciona sentar mesmo na frente do computador e, é suar a camisa, sabe? É escrever, reescrever, esses personagens começam a te acompanhar, e você começa a contar essa história, e você entende que essa história não funcionou desse jeito, você precisa mexer, aí joga fora, começa a escrever de novo. Eu também não tenho dó no meu processo criativo, tem isso, eu tenho um desapego muito grande. Eu jogo fora as histórias muitas vezes, né, e recomeço. O Beatriz mesmo, por exemplo, era um conto, eu transformei ele num roteiro, né, esse roteiro ganhou o edital, felizmente, né, a gente ganhou o edital para produzir, e aí eu tive uma consultoria, né, para aprimorar, porque eu achava que esse roteiro ainda não estava, né, não era a versão que tinha que ser gravada, e ela começou esse trabalho comigo, né, de questionamentos em relação ao roteiro, e eu joguei o roteiro de Beatriz fora 3 vezes. Inteiro, né? Então é um processo que para mim demanda muito suor mesmo, muito trabalho, entendeu? Sentar e fazer. Eu não espero que a inspiração divina venha e aconteça, que, né, aquilo que eu colocar no papel a primeira vez vai estar funcionando porque é genial. Não, deve ter gente que faz isso, que deve ser genial. Eu preciso sofrer mesmo, eu preciso trabalhar, assim, eu muita mão na massa comigo. Não. Você se sente realizada com a ideia que você idealizou ali na sua cabeça, depois que ela é materializada para o cinema? Como que é essa relação da Samantha que escreve, que é a roteirista, que cria a história, para a Samantha que dirige, que está lá no set, que fala, não, assim, essa... Qual que é essa relação? Eu acho um processo incrível e muito rico, né? Eu acho que essa transposição do papel, que é um momento muito solitário, né? O roteirista tem isso, mesmo que você escreva com outra pessoa, que foi o caso do Entre Longes, né? Eu escrevi junto com a Ângela Coradini, que é outra roteirista, diretora daqui de Mato Grosso. Nós escrevemos juntas, né, os roteiros dos 10 episódios da série, mas ainda assim, era como a gente definia algumas coisas, e aí é cada uma pro seu computador, né? Então você tem um processo muito seu, né, muito de você com você mesma ali escrevendo, né? É um processo bastante solitário. E aí quando você fala, ok, tá pronto, equipe venha, vamos agora trabalhar, que o cinema não se faz sozinho, se faz com muita gente, graças a Deus, né? Você consegue ganhar em qualidade. Eu acho que aquilo que está lá impresso está muito melhor do que aquilo que eu imaginei, que estava só na minha cabeça, e do que aquilo que eu coloquei no papel. Né, isso aconteceu em todos os meus filmes, né, nos curtas, no longa e na série, isso aconteceu, e eu sou muito feliz de ter isso, de poder contar isso, né, que aquilo que está lá, o resultado final, é infinitamente maior, infinitamente melhor do que aquilo que eu imaginei, do que aquilo que eu escrevi originalmente, exatamente porque teve essa soma das outras pessoas, dos outros olhares, né, dessa equipe inteira que vem e que te ajuda a pensar, a construir esses espaços, esses cenários, né? Dos atores, uma das coisas que eu acho incrível é você fazer leitura de roteiro, né? E você vê, por exemplo, a preparação de atores. Isso para mim é um momento que me fascina, assim, e me deixa muito emocionada, Priscila, porque você tá lá, assim, eu assisti, por exemplo, estava assistindo de longe, assim, não estava participando, não, uma leitura com os atores da série, do Entre Longes, né? E daí estavam lá eles, né, fazendo uma dinâmica na parte de preparação, e aí eles apresentavam os seus próprios personagens, né? E eu não estava na roda, eu estava lá no cantinho assistindo, assim. E aí você enxerga eles, né, eles vão materializar essas histórias, né? São eles que vão virar aqueles personagens que estavam na minha cabeça. E aí eles começam a contar uns para os outros os seus personagens, e aquilo é emocionante, porque você diz assim, cara, esse personagem não era isso tudo, entendeu? Mas o ator faz virar isso tudo, o ator faz isso virar muito maior do que aquilo que eu tinha escrito, né? E aí essa troca, eu acho que essa troca é muito enriquecedora, né? Entre as equipes, entre os atores que vão fazer isso, né? A direção de fotografia que vai ajudar a contar isso com a luz, né? Ajudar a criar esse ambiente, ajudar a construir,
né, imageticamente aquilo que a gente vai contar, né, a equipe da arte que vai fazer essa composição pictórica da cena, né, vai construir, como é que a gente vai mostrar isso, né? E aí tem uma coisa que acontece muito comigo, assim, por exemplo, eu tô imaginando no roteiro, na minha história, quando eu tô escrevendo, eu falo assim, tá, essa cena aqui, ela tem que acontecer na cozinha, entendeu? Mas eu não descrevo a cozinha. Comigo, não, o processo criativo, assim, essa cena acontece dentro de uma cozinha, entendeu? Vai acontecer tal coisa dentro dessa cozinha, eu sei o que vai acontecer lá dentro. Agora, a cozinha, eu não me ocupo em descrevê-la. Porque eu sei que eu vou ter alguém da arte que vai fazer isso muito melhor do que eu, né? Porque ele vai projetar essa cozinha, ele vai entender o mood da história, o ambiente, o momento histórico em que isso acontece, e a construção criativa dele vai ser muito maior do que eu chegar e escrever que eu quero um fogão de 4 bocas no canto direito da cozinha. Não preciso fazer isso, porque eu sei que é um processo coletivo, e que alguém vai vir e vai fazer muito melhor do que eu, né? Então, não sei se eu respondi, se eu divaguei demais. É muito interessante, porque a imagem, né, ela nasce aqui, na nossa cabeça. E aí é interessante saber como que você imagina e como que ela realmente é materializada, né? Quando a minha próxima pergunta, eu quero que você me diga se você tem alguma experiência, assim, eu vou pontuando, né, os lugares. Eu vou pontuando se você tiver alguma história que você se lembre, que você queira enfatizar e tal. Por exemplo, aqui, a intensidade da luz natural aplicada ao processo de filmagens. Você tem uma experiência que você percebeu essa luz, assim, nossa, fez a diferença dessa forma, sabe? Algo, não sei, que possa ter entrado pela janela uma luz, numa intensidade, ou em uma cor, ou numa temperatura. Você pensou sobre isso, assim? Você tem alguma história que pode compartilhar a esse respeito? Tenho sim. Eu vou contar dois pontos opostos que eu acho que são legais para a gente entender isso. Primeiro, em relação à luz natural, que eu acho que é o grande foco, é o que te interessa mais, né? E é esse sol exuberante que a gente tem aqui em Mato Grosso. Na série, por exemplo, Entre Longes, é uma série de uma enfermeira que veio da Suíça para atender no interior de Mato Grosso na final da década de 47, né, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, imagina, Suíça, Mato Grosso, né, você tem uma diferença brutal de temperatura e de luz solar. E aí, a luz pra gente foi uma coisa muito importante. Nessa série, sim, a gente tinha uma questão com a luz e ela era muito crucial porque a gente tinha essa mulher que na caracterização dela precisava sentir o impacto desse calor da terra, né? Então a gente tinha assim, as cenas externas com ela, né, com o suor, isso precisava estar, era parte da caracterização dela por conta dessa ambientação natural em Mato Grosso, né? Então isso pra gente foi muito importante. Eu me lembro de uma cena, vou dar um spoiler aqui, mas eu me lembro de uma cena, por exemplo, que a gente gravou com ela, que ela estava numa área externa, né, da casa dela, assim, uma horta que tinha no quintal da casa dela, e aí ela falava com outro personagem, assim, e ela falava assim, eu não sei como vocês conseguem ficar pro lado de fora, é muito quente, né, e aí o personagem falou assim, esse sol não é de Deus aqui não, e aí ela respondia assim, pouca coisa de Deus por aqui, né, aquilo era de uma intensidade para ela grande, assim, você tinha toda a caracterização dela com isso, né, uma personagem que chega, né, quando chega nos primeiros episódios da série, com aquelas roupas muito fechadas, né, e que pelo sol, pela luz, pelo calor, pela temperatura do ambiente, começa a se despir disso também, né, uma reconstrução dela enquanto pessoa que passa pelo ambiente onde ela vive, né, por esse local que exige dela que ela não seja mais essa mulher tão fechada com roupas tão, né, tão pesadas, com roupas tão escuras, né. Então isso teve um impacto muito grande pra gente. Aí sim, no processo de criação, era um dia que demandava. Esse dia dessa gravação eu tinha que ter um sol a pino, um sol muito forte, né. Isso era muito importante pra gente, né. E aí num outro ponto, eu também acho bacana a gente entender um outro lado que da questão, aí já não diria que é a luz natural, né, mas o Theodora, por exemplo, que é um filme que é noturno, né, o Theodora foi o primeiro curta, é um filme que acontece à noite, né,
É um filme de fantasmas. Então, essa história toda acontece à noite, e aí, do ponto de vista, né, de técnica, como é que você faz, você tem a noite, né, como é que você registra quando você não tem a luz, né, aí você entra com a técnica, né, e vocês da iluminação tem essa magia, né, tem que ter essa magia, né, um filme que acontece à noite, para você fazer o registro dele, você precisa de luz, né, mas como é que você faz, como é que você constrói isso, né, para que esse filme tenha o clima que ele precisa ter num momento do dia onde você não tem a exuberância do sol, você não tem a luz natural, né, e você precisa registrar, e aí, claro, no Teodoro a gente tinha muito recurso da fumaça, né, pelo registro da luz que a fumaça permite ter, né, então se usava muita fumaça, né, e até a gente brinca muito com o Marcelo Bis, que eu sei que é um dos seus entrevistados aqui do podcast, né, Marcelo era o diretor de fotografia do filme, que o Marcelo era alucinado com as máquinas de fumaça, assim, tinha que ter muita máquina de fumaça, exatamente por causa do registro da luz, né, então a importância disso, e aí eu queria trazer esses dois extremos para vocês, para contar isso, assim, então às vezes a gente no processo criativo, você até não pensa tão detalhadamente, mas na hora que você decide, né, que essa cena é à noite, que é um filme que vai acontecer à noite, vai acontecer no cemitério, que você precisa de um tom diferente nele, né, você de alguma maneira, você está fazendo uma decisão que tem a ver com a luz, que tem a ver com esse ambiente, né, do mesmo jeito que você vai fazer num dia que é chuvoso, num dia que né, um dia que é muito ensolarado, né, e como trabalhar isso dentro da parte técnica. Tem uma outra curiosidade, se você me permitir, claro. Me delongar um pouquinho mais aqui. Por exemplo, a gente tinha uma cena, também no Entre Longes, na série, a gente tinha uma cena de chuva, né? Então era uma cena que, assim, a história, na história, assim, aquele tempo fecha, fica tudo escuro e começa a chover, uma chuva torrencial. E aí você tem um momento na história onde isso é muito importante, porque está colocando em risco a vida da personagem, essa chuva, né? Mas aí você vai gravar, né? Aí você tá lá no dia na parada, você tem que gravar isso, né? E tá um sol. Aí é o grande desafio do diretor de fotografia, né? Como você vai fazer com que, né, esse dia que não tá nublado, que tem uma luz, um sol escaldante, né? E que essa chuva precisa acontecer nesse cenário, nesse momento, né, nesse ambiente, você está criando uma ambientação que é mais soturna, que é mais, né, a luz é mais baixa, tal. Aí são os desafios para as equipes técnicas que precisam acontecer. A gente teve que gravar essa cena num sol a pino, o sol torrando, e a gente teve que fazer isso acontecer para fazer com que isso quase vire noite, né? São os desafios. Um arco-íris? Não surgiu um arco-íris? Não, porque assim, você vai fazer essa chuva é artificial, né? Essa chuva é com caminhão-pipa, né? Então você acaba tendo que fechar, né? Uma decisão de câmera mais fechada para você poder construir isso. Você não consegue, infelizmente, não consegue ter caminhão-pipa, não ter estrutura para molhar tudo, né? Desafios da prática, né? Esse é o ponto, né? Que eu ia chegar aqui, que é a luz natural e a direção. Essas decisões, né? Como elas são tomadas de decisões? Então isso, eu já estou me antecipando e contando histórias que eu devia ter ficado aqui esperando para deixar você fazer essa pergunta, mas é um pouco disso. É um pouco disso. A gente tem, no set a gente toma decisão o tempo inteiro, né? Por mais que dentro da lógica, o tempo que a gente tem que gastar, o maior tempo gasto tem que ser na pré-produção, nas decisões de pré-produção, porque, né, a gente sabe que o set é caro. Priscila, você me dá um minutinho para tocar a minha campainha aqui, é o moço que veio arrumar. Não tem problema. Pode segurar um pouquinho aí, dá pra você cortar, não dá não? Então, sobre a luz natural e a direção, qual que é essa relação, como que você vê essa tomada de decisões? Você encara isso numa boa ou é difícil? Como que é? É difícil. No set a gente toma decisão o tempo todo. Por mais que você faça a pré-produção, eu acho que esse é o tempo que a gente mais gasta, né, no planejamento, exatamente para que você tenha um cronograma, né, uma ordem do dia de gravação, esse cronograma de gravação mais preciso possível, né, para você poder cumprir esse cronograma.
porque o set é caro, né? Quando você começa a rodar, o grande custo do cinema é isso, né? O set. Então a gente tem que estar com tudo mais preparado possível para a hora que chegar lá no set e você botar a equipe e ligar a câmera, você consiga ser, né, eficiente. Então a gente normalmente programa muito antes, assim, um grande trabalho antes para conseguir entender onde é que a coisa pode acontecer e tentar evitar o máximo de imprevistos, né? Mas aí né, de novo, no set tudo acontece. A hora que você está lá, as coisas acontecem. Aí é um processo de tomada de decisão o tempo todo, né? Como eu estava contando na história né, anterior da chuva, da cena da chuva, que a gente precisava fazer isso acontecer, precisava aparecer uma chuva torrencial, mas você não tem muitos caminhões-pipa para fazer isso, né? Você tem porque o seu recurso é sempre escasso, né? Então aí é uma decisão de direção. Essa cena ela vai ter que ser mais fechada, né? A gente vai ter que pegar ângulos mais fechados, porque eu não posso pegar tudo aberto, senão na hora que eu olhar a janela do carro do lado não vai ter chuva lá no campo, né? Vai ter chuva só no espaço onde está caindo. Então, são decisões que você tem que tomar o tempo todo para conseguir fazer com que essa história, com que essa narrativa, né, aquilo que você está contando seja o mais verossímil possível, né? Uma outra coisa que acontece muito, assim, a gente tem uma questão da luz natural em Mato Grosso, que assim, só amanhece muito cedo, mas também anoitece muito cedo em Mato Grosso, né? Isso é uma característica muito daqui. Então, a gente tem algumas questões que, assim, você está fazendo na sua programação, na sua escala do dia, né? Especialmente no longa. Na verdade, a gente sempre fez, o nosso processo de trabalho sempre foi assim, desde os curtas, né? Você tem a ordem do dia. As cenas que você precisa gravar naquele dia. E aí, você tem algumas cenas que são entardecer, né? Essas cenas te dão um lastro de tempo muito pequeno, porque anoitece muito rápido, né? Então, assim, impacta na sua produção, na sua escala de trabalho, em como você vai trabalhar com a sua equipe, né, nesse momento. E aí é uma coisa que às vezes você, no set, assim, a luz caiu muito rápido, e agora? E agora que eu preciso fazer essa cena precisa ser no entardecer, né? Então, tem esses desafios que realmente vão estar acontecendo lá na hora e a tomada de decisão na hora, né? Porque a gente tem essas condições do ambiente com as quais você tem que lidar lá no set, né? Ou às vezes você tá na gravação, ainda tá muito claro, e aí e essa cena sua no entardecer e ainda tá muito claro, né? E aí o que você vai fazer, né? Você toma uma decisão de ângulo, de câmera, de enquadramento, para que você consiga contar isso e não tenha um impacto muito grande, né? Olha, aproveitando esse gancho, eu tenho uma curiosidade. Sim. Como a luz natural de Mato Grosso pode ser utilizada no set de gravações em ambientes internos? Essa foi uma pergunta que me fizeram num congresso internacional que eu participei e eu fiquei assim, em ambientes internos, né? Como tratar a luz natural nos ambientes internos? A gente já passou por alguns desafios como esse, assim. Primeiro que você tem, né, dependendo do contexto da história, essa cena é uma cena que acontece durante o dia, né? Então, a direção de fotografia vai criar dentro do estúdio, às vezes, essa temperatura de luz, né, que seja equivalente ao dia. Onde eu diria que é o maior desafio, porque interno, quando você está no interno, né, tudo está sob controle, né? Porque você está trabalhando com uma luz, tudo ali dentro é controlado, é um ambiente muito controlado, é muito mais confortável para o diretor estar em ambientes internos, né? O que acontece? Você às vezes tem essa interferência, são dois casos que eu acho que é legal da gente pontuar aqui. Uma coisa é, eu estou dentro de um ambiente interno onde eu tenho uma interferência de luz externa real, né? Aí é uma questão. Já aconteceu conosco, por exemplo, eu tenho uma janela, essa janela é enorme, eu tenho uma luz natural que entra dentro desse ambiente onde eu estou gravando, desse cenário que eu estou gravando, e eu preciso, e aí essa gravação às vezes demorou, né, um pouco mais, o sol começou a cair, essa temperatura lá de fora começa a ser reduzida, né? Você vai ter que botar lá dentro um HDMI, você vai ter que botar um refletorzão lá fora para manter essa temperatura, né? Quando você tem essa interligação, né, entre um e outro, né? Às vezes você está só dentro, só interno, aí sim é um ambiente completamente controlado,
Às vezes a sua janela do ambiente interno é um estúdio, né? Aí você tem controle total sobre isso. É um cenário que eu estava contando, é muito mais confortável de você trabalhar. Agora, o grande desafio, que foi uma coisa que a gente enfrentou na série, aí eu vou te contar agora, qual foi o grande desafio? É quando você tem ambientes internos e externos separados, que se interligam, que se comunicam na história, que você vai gravar em dias diferentes, em locais diferentes. Esse, para mim, é um grande desafio. Na série, a gente tinha as partes internas do posto de saúde, por exemplo, dela, eram gravadas em estúdio. Foram todas gravadas em estúdio. Controle total de ambiente, as janelas, tudo era, né, a gente conseguia ter o controle. Essa luz é um amanhecer, ela está abrindo o posto de saúde, é uma luz de dia. Ela abria a janela, a minha luz era uma luz de dia, né, mas eu estava dentro de um ambiente de estúdio, completamente controlado, né. Abria a porta do posto de saúde, era dia. A gente sabia qual era a temperatura de cor que tinha que estar nesse ambiente. Aí a gente foi gravar as externas, entendeu? E as cenas externas, então, tipo, eu tinha um paciente que chegava e ele ficava esperando na frente do posto de saúde, isso era externo, entendeu? E aí depois ele entrava. E aí eu já tinha gravado a cena dele lá dentro, né? Eu já tinha gravado, era em outro lugar, né? Então todas as cenas internas eu tinha, mas eu tinha às vezes interação dela com os pacientes, com os outros personagens da história na frente desse posto de saúde, que era em outro dia, em outro lugar, né? Então esse desafio é o maior desafio, né? Porque aí você tem que fazer com que essas duas coisas se conversem, para você não posso estar num ambiente que tem uma temperatura de cor e lá dentro é outra completamente diferente, né? E como que você resolveu esse desafio? Então, não foi fácil, vou te falar, não foi fácil não é um desafio só de continuidade, né? Porque não é só a continuidade de objeto, de cena, é uma continuidade de luz que também é muito importante pra gente, né? Então, a gente teve desafio sim, aí eu como diretora, é uma vantagem de ser roteirista e diretor dos seus projetos, que você pode mexer em algumas coisas que outros, por exemplo, não poderiam, né? Mas a gente teve, por exemplo, em algumas cenas, que gravar uma cena intermediária, eu tive que gravar uma cena intermediária, né, onde o personagem te fazia alguma menção ao tempo, né? Então, assim, olha, tá armando lá fora, vai chover. Porque para eu ter pelo menos um recurso, entendeu? Um recurso que não faça essa quebra, porque a gente não consegue contar, apesar da abundância do sol em Mato Grosso, né? A gente conta muito que a gente vai ter, mas eventualmente pode estar chovendo, né? Então a gente criava alguns recursos assim para ter essa possibilidade de não ter uma quebra muito brusca de uma transição de um cenário para o outro, entendeu? Do externo para o interno, a gente ter alguma justificativa se por acaso tivesse alguma diferença de tempo muito brusca, entendeu? Maravilhoso. Aí, ó, já não estou mais curiosa. Uhum. Eu pensei, né, aqui que, não sei, vai mais para o campo da inspiração, né? Não, a luz natural ela serve mais como inspiração, porque no ambiente interno realmente nós temos luz controlada. Mas eu não tinha pensado ainda nesses deslocamentos e que é realmente o processo e a prática que vai trazer, né? Essas experiências. Maravilhoso demais. Muito obrigada pelas suas ideias e comentários sobre a luz natural na produção de cinema e audiovisual. Para fechar a nossa conversa, eu tenho duas questões mais gerais, que assim, você como uma artista, roteirista e diretora conhecida do cenário cinematográfico, se você pode comentar um pouco sobre os seus trabalhos e repercussões, né? E se houve alguma alteração na sua rotina de trabalho após a pandemia. Bom, eu comecei fazendo os curtas, eles foram feitos um na sequência do outro, que foi muito legal. Os curtas para mim foram assim, um grande aprendizado. Curta é um grande laboratório, eu acho incrível que todo mundo tem que fazer, tem que passar por esse processo antes de ir para um desafio maior, porque é realmente muito educativo, você aprende muitas coisas ali, né, onde você tem os primeiros perrengues, né, e eu acho que depois do primeiro curta, quando eu rodei Teodora, né, impactou muito o meu processo de criação. Foi incrível isso, assim. Dirigir Teodora foi muito impactante para o meu processo criativo, para o meu processo como roteirista, né?
porque você começa a entender essas dificuldades, né? Um pouquinho disso. Eu não tinha pensado sobre isso. Você pensa realmente no que você está fazendo. Quando você se depara com a dificuldade, e aí você começa a fazer, né? Então, eu fiz esses 2 primeiros curtas que circularam, aí, né? Foram para os circuitos de festivais, né? Teodora em 2018, o Júri em 2019, e eles tiveram uma aceitação muito bacana, né? Eu tenho muito orgulho desses 2 projetos. É claro que hoje eu olho, eu faria muitas coisas muito diferentes, mas eu acho que né, eu sou permissiva com isso, porque eu acho que quem está aprendendo pode errar com algumas coisas, deve errar lá, nesse momento mesmo, né? Mas eu acho que eles fizeram uma trajetória muito bonita, eles foram para várias seleções, eles foram para muitos festivais, né? O Teodora ganhou dois Cines Pernambuco, que é um festival de cinema muito importante no Brasil, né? Um dos mais importantes, então é muito legal, essas estatuetas são muito, muito legais pra gente. O Júri ganhou 4 festivais de melhor filme, né? Também, acho que eles fizeram uma carreira nos festivais muito, muito legal, assim, foi muito bacana de ver. O Beatriz e o Entre Longes, então aí a gente ainda tem que, né, saber qual vai ser a repercussão deles, né? O Beatriz está com um processo, ele já está pronto, né? Ele está num processo de negociação com distribuidoras, né? Ele foi feito como um telefilme, mas a gente entendeu ele como um potencial, é um filme infanto-juvenil, a gente entende ele como um potencial para, né, eventualmente ir para a sala de cinema, então a gente está num processo de negociação, e aí a gente entra num âmbito, de novo, que eu te digo assim, para a gente tudo é um grande aprendizado ainda aqui, eu acho que a gente tem potencial em Mato Grosso para ser um polo de produção audiovisual, de produção de cinema, como hoje é Pernambuco, né, mas a gente ainda tem processos que ainda para a gente são muito novos, né, então a gente está nesse processo de negociação hoje do Beatriz, né, e essa etapa, especialmente essa etapa de distribuição para a gente ainda é um gargalo muito grande, não só para a gente, quando eu falo para a gente, eu acho para todos os cineastas em Mato Grosso, acho que isso ainda é um gargalo, né, você está com um produto e aí como você faz esse produto chegar, né, no mercado. Mas está aí, a gente aposta nele, né, espero que a gente em breve tenha boas notícias em relação ao Beatriz, que é um filme que realmente ficou muito bonito, é um filme, né, pelo qual eu tenho um carinho muito grande. E o Entre Longes, que é um filme que ganhou edital de TVs públicas, ele está no processo de entrega hoje lá para a TV, né, para o BRDE, que recebe, né, para a EBC, na verdade, que é a empresa brasileira que recebe esse conteúdo e distribui ele para as TVs públicas, né. São 10 episódios de ficção, 10 episódios de 26 minutos. Ele, pelo contrato que a gente tem do edital, os primeiros 6 meses, ele é disponibilizado para as TVs públicas mesmo, né? Então, aí a gente espera que as TVs públicas gostem disso, botem nas suas grades de programação, né? TV Cultura, né? Canal Brasil, essas emissoras, e aí depois disso, então, sim, ele pode voltar pra gente, né? E aí a gente pode também comercializar. E é legal porque a gente fez um promo do Entre Longes e a gente participou de uma rodada de negócios, e aí alguns players já de streaming entraram em contato conosco, já interessados, né? Já falando assim, a gente sabe que vocês são TVs públicas, daqui 6 meses, quando vocês puderem, né, que esse produto estiver liberado para vocês, entrem em contato conosco, né? Então eu acho que a gente também vai ter boas surpresas. Espero que no nosso próximo encontro eu possa te contar mais coisas sobre, né, os resultados de Beatriz e de Entre Longes, né? Mas por enquanto é isso, assim, a gente ainda não tem grandes resultados com esses 2 produtos, né? Mas são produtos que eu confio muito, acho que são muito legais, acho que a gente vai ter, em breve vai ter um mercado falando sobre eles e sobre, isso é legal porque quando ele sai daqui, quando ele ganha mercado, a gente está falando do mercado de Mato Grosso, do cinema de Mato Grosso, e valoriza toda uma equipe, toda uma classe uma categoria profissional que sonha com isso, que sonha em poder viver de cinema. E aí, respondendo a segunda parte da sua pergunta, né, o que mudou na minha rotina de trabalho depois da pandemia, a gente conseguiu rodar os 2 filmes, né, no processo de pandemia, né? O Beatriz a gente teve que esperar 1 ano para poder fazer as gravações, porque exatamente quando a gente ia começar a fazer isso, veio
veio a pandemia com tudo, e a gente teve que parar, e aí esperou um ano, aí quando começou a declinar, que tipo assim, já tinha vacina, né, e a coisa começou, né, a ficar um pouco mais aceitável, né, a gente conseguiu fazer o Beatriz dentro de um processo muito rigoroso de segurança, né, de cuidado com a equipe, assim, já estava a equipe inteira vacinada, já tá, né, muito álcool, né, que era aquela época que a gente já estava com álcool pendurado no pescoço, cada um tinha o seu álcool, né, e máscara, né, a gente botou uma pessoa na equipe para a cada 2 horas passar e trocar as máscaras, obrigatoriamente trocar as máscaras de todo mundo da equipe, né, se comprou caixas de máscara, assim. Então a gente conseguiu, e graças a Deus a gente não teve nenhum caso durante o processo de gravação, né, foram 28 diárias, a gente não teve nenhum caso, foi assim, com muito cuidado, todo mundo fazendo exame, né, a gente fez exame antes, foi feito todo um acompanhamento, todo um cuidado, para a gente não ter nenhum problema. Então a gente fez durante a pandemia, aí depois a pandemia começou de novo, teve um outro pico, né, aí a gente, né, também teve que esperar um pouquinho para poder, né, rodar entre longes. Me perdoe. Os dois projetos vieram muito juntos, assim, pra gente, foi muito pesado de trabalho, eles vieram um na cola do outro, né, mas a gente teve que esperar um pouquinho também para de novo, né, sentir que estava um momento um pouco mais calmo e poder rodar o Entre Longes também com todos esses cuidados, com exame, com álcool, com máscara para a equipe inteira, e a gente também, mais uma vez, graças a Deus, não teve nenhuma ocorrência, né. Então, a gente trabalhou, né, nesse processo. Durante a pandemia, a gente conseguiu executar 2 projetos muito grandes, né? E agora, pós-pandemia, eu acho que está todo mundo numa expectativa de retomada, que daí na retomada não é nem só porque tinham projetos represados, é porque a gente não tinha mais nada, né? A gente ficou 4 anos parado, né? Esses projetos que a gente já tinha a verba deles, eles já tinham saído e a gente conseguiu rodar, né? E a gente está vendo um cenário também de que ainda tem algumas produções acontecendo, mas que são produções de editais antigos, né? Que fazem com que o mercado não pare, né? E é muito importante que a gente tenha essa movimentação de mercado, né? Que a gente tenha possibilidade de trabalho para as equipes, né? Que as produções elas aconteçam regularmente. Mas a gente ficou um período muito grande sem ter nenhuma projeção de editais maiores, né? E agora a gente está com esperança de novo. Eu diria que é isso. A gente está num momento de esperança de que a gente em breve possa voltar a rodar e fazer cinema. E agora, como você vê a retomada das atividades, né, de forma geral, as atividades artísticas presenciais no cinema brasileiro, né, e em Mato Grosso também? Como você vê agora? Quais são as suas perspectivas aí pro futuro, digamos assim? Eu acho que é sempre muito bom a gente poder voltar a esse processo de normalidade e se entender dentro de um mundo que hoje vai precisar lidar com o coronavírus e com outros vírus que vão aparecer, né? Acho que hoje a gente está um pouco mais preparado para isso, a gente vai ter que lidar com isso, acho que há de eterno, a gente não vai se livrar disso nunca mais, mas a gente está hoje num processo, né? A gente retomou um processo de normalidade que nos permite, né, com coisas presenciais. Acho que ainda está todo mundo num encantamento, depois de tanto tempo, né, de ausência, todo mundo ainda vivendo esse encantamento de poder fazer coisas, né, com aglomeração, né, isso é incrível. Quanto ao processo de retomada, todo mundo muito otimista, eu acho, Priscila, hoje, né, com a reabertura de editais, né, essa retomada do processo, né, de investimento no Brasil, porque é muito importante, aquilo que eu falei lá no começo do nosso encontro, fazer cinema é muito caro, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de editais. O cinema brasileiro é hoje o que é, porque teve muito investimento, teve muita política pública, a gente teve, né, um Ancine forte durante muito tempo, então é muito legal ver essa retomada, né, entender que tem gente realmente interessada nisso, e a gente tem novas possibilidades de investimento. Acho que está todo mundo na expectativa dos editais, né, da abertura de editais, não só em Mato Grosso, no Brasil a gente já está vendo isso acontecer, né, mas a gente tem uma perspectiva muito grande aí agora com a Lei Paulo Gustavo, então eu penso que a gente vai ter um 2024 com muitas produções, né. Eu aqui estou sentada escrevendo,
né? Agora eu estou na fase do vamos ter projetos legais para poder inscrever, né? Então é isso, escrever hoje para poder inscrever e sonhando que em 2024 eu tenha projetos em produção, mas eu consegui enxergar um mercado, né? Com muitos projetos em produção, com muita gente trabalhando, né? E acho que isso que é legal, isso é muito bacana de ver, porque a gente está realmente construindo uma indústria cinematográfica, indústria audiovisual em Mato Grosso, com possibilidade de se fortalecer e de fazer um trabalho constante aqui. Maravilha. Agora eu pergunto, né, se tem alguma coisa que eu não te perguntei e que você gostaria de acrescentar, por favor, me diga. Eu acho que a gente navegou bem aí, a gente falou muitas coisas, eu contei muitas histórias, né? Eu acho que a gente tem um potencial em Mato Grosso, se eu puder complementar aí para encerrar esse nosso papo, eu diria que a gente tem um potencial em Mato Grosso muito, muito legal, um potencial de belezas naturais, a gente tem um estado riquíssimo em belezas naturais, a gente tem um estado com um potencial solar, de luz, que é único, né? E a gente tem que aproveitar essa condição que a gente tem, que é única. Além disso, a gente tem histórias de Mato Grosso que só podem ser contadas em Mato Grosso, né? E aí a gente tem um monte de gente querendo contar essas histórias. Eu acho que é muito legal ver isso, assim, ver que a cada ano a gente tem um número de novos alunos, né, de gente saindo da faculdade, de novos profissionais, de alunos sonhando com isso, de querendo fazer, né, gente querendo fazer cinema, querendo contar suas próprias histórias, né, e cada um as suas funções, porque cada um é um contador de histórias à sua maneira, né. Vocês da iluminação contam histórias com a luz, né, do mesmo jeito que a gente tem os diretores de arte contando histórias, né, o pessoal da arte contando histórias a partir das construções cênicas, né, das construções dos objetos, dos cenários, dos figurinos. A gente tem um monte de profissionais aí, cada um à sua maneira, contando histórias incríveis que só podem ser contadas aqui em Mato Grosso, né? Então, eu acho que a gente tem que entender esse movimento e um ajudar o outro, um fortalecer o outro, porque é um processo, cada vez que um consegue ter destaque, cada vez que um consegue produzir, ganha todo mundo, né? Então eu quero ver as pessoas produzindo, fazendo audiovisual, fazendo cinema nesse estado, porque eu acho que a gente tem um potencial enorme de ser uma referência no Brasil e de não só ganhar, né, o Sudeste e ganhar o mercado nacional, mas ganhar o mercado internacional também com histórias que são contadas aqui em Mato Grosso, né? A gente tem que aproveitar isso. É isso. Acho que meu recado final é esse. Eu amei cada palavra. É muito bom perceber que tem muita gente pensando na luz, né? Não são só os diretores de fotografia, os iluminadores, tá todo mundo, né, antenado a isso. E é muito legal saber que tem muita gente boa, sabe? Que nosso potencial é enorme. Eu concordo com você. E eu só tenho a agradecer. Nosso bate-papo foi maravilhoso. E é isso. Brigadaço, de coração. Contribuiu muito. Não só para minha pesquisa, tenho certeza que para o pessoal que vai ouvir, né? Que está ouvindo, aliás, esse bate-papo, esse podcast, é super legal, é enriquecedor. E eu sou sua fã também. Imagina, eu adorei o bate-papo, adorei, tô aqui, quando você quiser fazer outro, pode me chamar, adoro conversar sobre isso, adoro contar as histórias dos bastidores, as histórias que povoam aqui a minha cabeça também, tem sempre um monte de história acontecendo. Eu espero que a gente se encontre nos próximos sets, adoraria ver você como diretora de fotografia, de cinema e de audiovisual, que eu acho que isso é incrível, e acho que existe um potencial também muito grande de integração, de maior integração entre teatro e cinema, que ainda a gente vê poucos exemplos, né, alguns casos já acontecendo com muito sucesso, mas acho que tem um potencial muito grande. Falo isso porque, né, você me contou dos eventos do teatro, mas eu acho que você pode transpor isso para o cinema, isso, né, tem uma interligação muito legal, e eu acho que é isso, acho que todas essas formas de arte, né, precisam se encontrar, precisam interagir, porque umas fortalecem as outras,
E a gente que gosta desse universo, que gosta de contar essas histórias, né? Tem que estar junto, tem que estar se apoiando, tem que estar se ajudando. Então foi incrível participar aqui e espero que não seja a minha última oportunidade, não. Que você me convide mais vezes para a gente bater papo. Não foi a última, pelo contrário, foi a primeira de muitas. Que bom, que ótimo. Um grande abraço para você, Priscila, um abraço para todo mundo que está escutando. E é isso daí, vamos continuar fazendo cinema, vamos continuar acreditando no nosso potencial e vamos continuar contando as nossas histórias.